Muitos se perguntam: é o registro bíblico confiável? A história da Bíblia é apoiada cientificamente? A resposta podemos encontrar em pesquisas arqueológicas que mostram a evidência de que o registro histórico bíblico antes de Cristo, 500 a 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos, 3000 anos, são registros históricos fidedignos. Observe, por exemplo, o relato sobre a Pedra Moabita. Em 1868, um missionário chamado Crellin fez notável descoberta da antiga inscrição em Tubim. Esta tornou-se conhecida como Pedra Moabita. Eis aí a Pedra Moabita, descoberta nessa data, 1868. Ela traz relatos bíblicos, como por exemplo, 1 Reis e muitos outros relatos, confirmando o quê? Que o que está registrado na Bíblia como história é fidedigna. Então, a Pedra Moabita, conforme eles faziam registros em pedra, registros históricos em pedra, foi descoberta nessa época e confirmou o relato bíblico. Uma parte dessa Pedra Moabita, que está ali enquadradinho, por exemplo, observe, e aqui foi ampliado, mostra o quê? O tetagrama do nome de Jeová. Tetagrama, conforme era escrito em hebraico, não tinha vocais, eram só consoantes. Aqui embaixo mostra realmente mais referência sobre o tetagrama bíblico. Portanto, essa descoberta arqueológica mostrando o nome Jeová em hebraico confirma que realmente o nome de Deus é Jeová. Temos também descobertas arqueológicas a respeito do rei Senaqueribe. Então, eis aí o que a arqueologia descobriu: o prisma do rei Senaqueribe. Uma pedra também, escrita em cuneiforme, fazendo referência ao registro bíblico. Aqui diz assim, ó: prisma do rei Senaqueribe. A Bíblia registra com muitos pormenores a invasão dos assírios sob o comando do rei Senaqueribe, no ano 732 a.C. Foi durante entre 1847 a 51 que o arqueólogo inglês Hardy escavou as ruínas do grande palácio de Senaqueribe, na Nínive. E aí cita referências históricas da Bíblia. 1 Reis, Isaías, confirmando o quê? Que a história da Bíblia é fidedigna. Depois vem as pedras de Laques, as cartas de Laques. Laques era uma cidade fortaleza chamada Laques. Ficava 20 vezes na Bíblia, foi citada 20 vezes na Bíblia, localizada a 44 quilômetros a oeste e sudoeste de Jerusalém. Foi encontrado nessas escavações em Laques 18 óstracos, ou cacos de cerâmica com inscrições. Isso foi encontrado em 1938. E ali trouxe também novamente referência ao tetagrama do nome Jeová, YHWH. Então observe que muito antes de Cristo já havia registros de que o nome de Deus é Jeová. Mais tarde, também encontraram a crônica de Nabonido, também uma pedra
que traz referência a relatos bíblicos. Então, essa descoberta nessas pedras arqueológicas evidencia que a Bíblia é um livro historicamente fidedigno e cita muitos relatos. A Crônica Nabonido faz referência a 1539 a.C. Aí cita relatos de Daniel, e ali em Daniel faz referência a um relato bíblico que essa descoberta, essa pedra chamada Crônica Nabonido, confirma realmente o registro bíblico como fidedigno. Aí ele cita autoridades que existiram, como Ciro, Nabonido, Balsazar, como pessoas reais, não mera história. Portanto, atente para as descobertas arqueológicas, confirmando o quê? A história bíblica e o nome divino. Continue pesquisando a Bíblia. Então, certamente verá que a Bíblia é o livro mais fidedigno que fala sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o futuro da humanidade. Sendo assim um livro mais fidedigno do que o ensino religioso. Por isso a pergunta: qual a fonte mais fidedigna para falar sobre Deus, sobre a morte, sobre a vida, sobre a eternidade, sobre o espírito humano? A Bíblia, não a religião. Continue pesquisando e encontrará realmente não só descobertas da arqueologia, mas evidências em outros ramos da ciência, mostrando que a Bíblia é um livro confiável. Obrigado.